It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frank said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Está começando o Entre Amigos, um programa de música, empreendedorismo e histórias reais. Aqui, grandes ideias encontram grandes pessoas e toda conversa pode abrir uma nova oportunidade. Então, fique à vontade, porque aqui a conversa é entre amigos. Já estamos de casa nova, aqui na Corban Cine TV, a sua imagem em alto nível. Toda terça-feira, toda quinta-feira e todo sabadão, no mesmo horário, 8 da noite, entre amigos, feito com muito carinho e profissionalismo, especialmente para você. Bom, gente, a gente tem um convidado hoje muito especial. Ele que é empresário, empreendedor, um cara de finanças, né, um intermediador de negócio, mas é meu amigo também. Conheci ele lá nos Estados Unidos e nos reencontramos aqui no Brasil. E eu gostaria que você me ajudasse a receber com muito carinho na outra câmera ali, ó. Com vocês, seja muito bem-vindo aqui, Paul Anthony Mello. Querido. Rapaz, que nome, hein? Compra helicóptero. Forte, né? Compra jatinho, compra tudo aqui, né? Anthony Mello. Paul Anthony Mello. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra estar aqui, né? Eu tenho te acompanhado, sempre te acompanho, né? Nem eu brinco que eu sou seu fã número 2. Número 1 tem um monte, número 2 é exclusivo. Poxa. Então, eu sou exclusivo. Você é um amigo do coração. Eu sou seu fã e é uma honra estar aqui, né? Com você, a gente poder conversar um pouquinho. Aquilo que a gente conversa bastante nos bastidores em casa. Sim, né? Verdade. E tem muita coisa boa hoje, gente. O Paul, né? As pessoas chamam de Paul porque é chique. Eu chamo de Paulo mesmo, tá tudo certo. Paul Anthony Mello. A gente se conhece há algum tempo, mas hoje ele vai trazer um assunto, abordar um tema muito bacana que eu particularmente te gosto muito, né? Já fiz seminário há alguns anos, estudei a palavra, mas tem uma questão, alguns segredos do Shabá. O povo aí de casa, liga a anteninha. Então hoje o Paulo vai poder falar um pouquinho. Ele escreveu um livro sobre os segredos do Shabá e hoje o programa vai ser top demais. Você tá doido? Antes de entrar nesse assunto, Paulo, eu queria que você pudesse falar um pouquinho. Quem é o Paulo? O Paul Anthony Mello. Até enrola a língua para falar seu nome. Quem que é o Paul Anthony Mello antes de ser um empreendedor, um empresário, né? O pai, o sonhador, o cara que tem conquistado tantas coisas legais. Quem que é na essência? Fala pra gente, por favor. Cara, eu aprendi a ser, né? Hoje eu tenho uma visão diferente da vida, né? Depois de tudo que a gente passou, que a gente viveu, né? Há 2 semanas atrás, eu cinquentei. Né? Olha. Eu sei que não parece, eu sei que todo mundo fica assustado. Tá chegando quase na idade da boa ideia, do velho barreiro. Então, tô chegando. Tá chegando lá. Mas sempre fui um cara com um coração muito verdadeiro, muito simples, mas ao mesmo tempo eu fui um cara com um ego muito gigante, né? Toda a minha vida, que me fez perder muitas coisas na vida, muitas oportunidades, né? Por causa do ego, né? E aí o Senhor, ele permite que a gente passe por situações onde essas situações vêm para nos curar, nos transformar. E eu aprendi uma coisa, né? Nessa caminhada, quando as pessoas falam assim, por que eu estou passando por isso? Deus não me ama? Aí eu falo, é porque ele te ama tanto que você está passando por isso. Bom. Porque é essa situação, são essas dores que vão transformar o seu coração e a pessoa que você é. Qual que é a importância da dor para o processo de uma cura, por exemplo? Falou. A dor, eu acho ela essencial. A gente vê que na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, no qual ele orava para o Senhor para retirar dele esse espinho, mas o Senhor não retirava, né? Então, o que eu aprendi nesse tempo todo, né? Eu passei muitas dores na minha vida, que foram consequências de escolhas,
de atitudes que eu tive no passado, né? Porque quando a gente é jovem, né? A gente acha que a gente sabe de tudo, o ego tá lá em cima e a gente quer fazer o que a gente quer. Coisa de jovem mesmo, né? Do jeito que a gente quer, né? E a gente só vai entender depois de alguns anos aquilo que os nossos pais nos falavam, né? Quando você crescer, for maduro, for mais velho, e a gente achava que não, que naquela época a gente já sabia de tudo, né? Mas aí eu descobri que é muito importante a pessoa ter um espinho na carne. O que é o espinho na carne? É a pessoa saber de onde o Senhor tirou ela. Então eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o tanto que Ele me perdoou, o tanto que Ele me restaurou, o tanto que eu tive que buscar o perdão, a restauração, né? E eu acho que isso é um dos grandes segredos que a gente pode ter na nossa vida para a gente ter uma vida alinhada com o céu. Fantástico. Ó, e tem uma novidade aí. Eu não vou dar spoiler porque eu quero muito que você fique com a gente até o final desse programa hoje, que está muito interessante. A gente nem entrou ainda no tema, mas em cima disso que ele falou, tem um livro aí que está para sair falando dos segredos de José, do Egito, e eu fiquei curioso, você vai falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho a gente tem falado, Paulo, bastante da importância da questão da paternidade, né? Da gente às vezes curar, né, as memórias da infância. Tem muitas pessoas que teve um pai maravilhoso, legal, parabéns, mas teve pessoas que de repente não tiveram pais, ou os pais separados, e ele não teve uma base, né, de pai, e isso acabou gerando alguns traumas, e tá tudo bem, ele só precisa entender, né, estudar um pouquinho sobre entender sobre desenvolvimento pessoal, humano, e vida que segue. Mas eu queria saber um pouco do Paul Anthony Mello, na sua infância, como que foi a sua infância com seu pai, né, com seu irmão, com a família, como que foi a infância? Você tem lembranças boas disso? Conta um pouquinho pra gente. Tenho. Eu costumo sempre dizer que eu tive uma infância muito boa, de verdade. Apesar de eu ter perdido minha mãe muito cedo, né, com 15 para 16 anos. Qual é o nome da mãezinha? Lídia. Dona Lídia. Lídia Amarelo de Melo. Que legal. E Argentina. Argentina. Sim. Pero não vamos falar de Mundial. Sim. Né? Vamos deixar a Copa de lado. Sim. Mas minha mãezinha é argentina, meu avô, minha família, né? Que legal. Minha família são portugueses e argentinos, né? E eu tive uma mãe maravilhosa, né? Meu pai sempre um profissional da área de televisão, né? Trabalhou a vida dele inteira com o Silvio Santos. Eu queria perguntar para você, o seu pai trabalhava com o Silvio Santos, né? Isso, a vida inteira e como trabalhou. Que foi ter um pai que trabalhava direto com o homem do baú? Né? O homem do baú. Foi incrível, né? Eu amava passar as férias, né? Lá com ele, né? Então chegava julho, janeiro, dezembro, eu gostava de ir lá para SBT e assistir os programas. Aí encontrava lá com o Gugu, com todo mundo, Silvio né? Santos. Com todo mundo. A gente participava. Legal. Na época, né? O programa da Simoninha. Um beijo para ela, nossa queridinha. Que legal. Minha irmãzinha. E o Serginho Malandro, né? A Hora do Capeta. A Hora do Capeta, era muito legal. Tem uma curiosidade, tem uma coisa bem legal aí que eu sempre conto, que eu participava dos programas, né? Infantis na época, né? Mara Maravilha e tudo. E a gente participava das brincadeiras que a gente ganhava os prêmios, né? Sim, só que sempre, os prêmios, né? A gente queria os prêmios, mas sempre que a gente participava, e aí ia pro intervalo, né? As pessoas lá, a produção chegava e tirava tanto de mim e do meu irmão. Só porque você era filho do produtor? Seu pai, mas era uma coisa do meu pai. Rapaz. Seu pai falou que não é pra levar. Nossa. Aí ele chorava. Que marmelada é isso. Tudo bem, né? Mas a gente, que legal. Participei de bastante programas de televisão, você fiz tem comerciais. Bastante memória, então, dessa fase. Tenho muitas lembranças boas. Minha mãe tinha um sonho, né? De eu virar artista, né? Acho que esse lance de eu querer fazer teatro, novela, participar de grupo musical, sempre foi alguma coisa que era uma veia, na verdade. Você tinha um sonho de trabalhar na música, na arte? Sempre gostei muito. Quando você viu o Paulo, o que você imaginava assim no futuro? Falava, eu quero ser Eu imaginava que eu ia ser um ator de Hollywood. Olha, aí já veio com o cabelo do Tom Cruise, gente. Aí, diretor, já veio. O pior já é que veio lá Tom Cruise, já.
E o pior é que é verdade. Eu sempre falei assim, eu vou estudar teatro, Sim. né? E eu fiz alguns teatros, né? Com alguns diretores famosos Que no legal. Brasil. Fiz Escolinha da Globo e tudo, porque eu queria ter um histórico aqui no Brasil para poder realmente ir para os Estados Unidos, para poder também estudar lá. E era o meu grande sonho, fazer filmes, né? Que legal. Mas é óbvio que a Falando vida... inglês, atuando inglês. atuando inglês, falando Que inglês. nem o Rodrigo Santoro, né? Isso. E aí eu tinha esse sonho, acabou que a vida levou para outros caminhos, né? Eu acredito que eu tinha a minha mãe era muito incentivadora nisso na minha vida, né? Aí quando ela faleceu, eu perdi um pouco desse incentivo, então eu acabei indo para Você tinha quantos anos quando a mãezinha faleceu? 15 para 16. 15 para É 16 uma anos. fase que precisa do show o colinho de mãe, né? Você Muito, tá muito. doido. Não foi fácil, Imagina, né? Não pô. foi fácil. Hoje eu converso com muitos jovens, adolescentes, tanto que tem pais vivos, mas foram abandonados, às vezes o pai saiu de casa. E difícil de acontecer, mas tem mães que abandonam e deixam as crianças com o pai e faz muita falta, né? E também eu converso muito em relação a respeito, né, dos filhos com os pais, a honra, né? E eu tinha até um caso de um filho de uns amigos nossos, até da televisão, né? Que ele tinha uma rusga direto com a mãe, né? Aí ele falou que nunca mais teve, porque um dia eu estava lá na família, aconteceu uma situação, e aí quando ele veio, assim, ele sentou do meu lado, eu só falei assim para ele, se eu tivesse a minha mãe, eu jamais faria isso com ela. Bom. Só falei isso. E falei isso, ele não... No dia, e eu nem lembrava. Ele que depois de um tempo falou, sabia que depois que você falou aquilo, nunca mais eu desrespeitei a minha mãe? Meu Deus. Então vamos aproveitar já de bate-pronto. Ó, você que tá ligadinho aqui no programa Entre Amigos, aqui na Corban Cine TV, a sua imagem em alto nível. Nós estamos tendo a alegria de receber um amigo, empreendedor, empresário, um cara que é multilingüe, que fala esse trem aí, fala vários idiomas, e é o meu amigo, um parceiro. E ele tem uma história muito bacana, e ele está falando agora para os filhos que de repente não valorizam a mãe. Então eu quero desafiar aqui o Paul Anthony Mello. Qual que é a câmera do Paul? É a 2, né? O convidado é sempre a 2, ó. Para aquelas pessoas, pô, fala para aquelas pessoas que tem a mãezinha, tá viva ainda, né? Tá lá, de repente fica mendigando a atenção do filho, né? Ainda mais, de repente, nessa idade que é difícil, né? Filho nessa fase 15, 16, 17, quer liberdade, não tem paciência. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, vai, pro jovem e para outros também que pode ter a mãe, mas, rapaz, de repente, uma coisa tão simples de ligar, né? Que alegrar o coração dela e não faz. Sem dúvida. Vai, abre o coração ali, ó, câmera 2, toda sua. Olha, a palavra do Senhor, ela nos fala para nós honrarmos os nossos pais, né? Então, honre o seu pai e sua mãe para que acrescente dias na terra. Então, assim, eu até costumo falar, Gilson, que até é uma coisa inteligente. Se você quer ter mais vida, quer ter anos de vida, o Senhor já deixou um caminho. Ou um dos caminhos, né? Deixou a dica, né? Uma grande dica. É você honrar o pai e a mãe. E lá na palavra não está falando, honre o pai e a mãe que são gente boa. Honre os pais que te tratam bem. Honre o pai e a mãe que te dão presentes, que cuidam, que ligam para você. Né? Na verdade, está falando, honre o seu pai e sua mãe. Por que honre? Porque foi eles que deram a vida para você. Né? Foi através deles que você teve vida. Então, qual que é o nosso papel? Não é sobre merecimento. Porque se nós formos olhar de uma forma natural e humana, muitas vezes, realmente tem pai, tem mãe que não merece, né? De uma forma humana, natural. Sim. Mas o Senhor, ele não colocou lá como merecimento, mas como um segredo espiritual, um princípio espiritual. Porque o princípio da honra é o princípio que traz vida, né? Então você vê assim, o marido que honra a esposa, ele tem abertura do mundo espiritual para receber prosperidade financeira na sua vida. A mulher que honra o seu marido, ela tem a habilitação de trazer sobre a sua casa a manifestação da bênção da família e da plenitude da shalom sobre a sua casa, sobre o seu lar. Então, sempre algum princípio espiritual está ligado à honra.
até mesmo nós honrarmos a própria palavra do Senhor, né? Quando eu honro a palavra do Senhor, eu alinho a minha vida com o céu e estou habilitado a viver todas as promessas que o céu tem para a minha vida. Então são princípios de honra. Não é sobre merecimento, mas é sobre doação, que a gente pode até falar um pouco sobre isso também hoje, né? E é incrível, né, que como qualquer princípio, né, nós temos o princípio da lei da gravidade, por exemplo. É real, né? Se soltar o telefone aqui, é natural que ele vai cair. E se desobedecer um princípio, uma lei de Deus, é natural de que alguma consequência vai acontecer. Está escrito assim, vai pagar o preço. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Certamente. Poderia ter estar escrito, né? Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas não, está falando, certamente ele vai colher. Que Deus, ele não brinca, né? Mas ao mesmo tempo, sempre que eu falo isso, parece um tom de ameaça, né? A gente fica assim, nossa, eu preciso andar na linha, porque senão Deus vai me castigar. Sim. Não é isso. Como se Deus fosse um Deus castigador, né? Carrasco, né? Na verdade, ele está te dando um alerta para facilitar a sua vida, porque ele é um Deus de amor. Ele é 100% amor. Até as dores que a gente passa, como a gente falou do apóstolo Paulo, né? As dores é porque ele nos ama. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação, esse desafio, essa luta? É porque ele te ama. Porque se ele não te amasse, se você não tivesse mais valor para ele, você já não estaria vivo. Sabe quantas pessoas não acordaram hoje? No mundo inteiro? Exato. Sabe quantas pessoas não assistiram o final da Copa? Exato. Milhares e milhares de pessoas, mas nós estamos vivos. Sabe uma coisa muito legal? Isso é bondade de Deus, né? Já é uma demonstração da bondade dele. Olha só que incrível, lá em Israel, os judeus, né, que tenho aprendido muito, né? Eu sou pastor, né, há muitos anos, né? Nós somos pastores, homens de Deus, a gente estudou muito, mas eu tenho aprendido muito com alguns rabinos que a gente fez amizade, né? Tanto aqui no Brasil, em Israel, nos Estados Unidos, e tem sido uma grande bênção na minha vida. E eles, quando eles acordam, eu aprendi a fazer uma oração que chama Modéani, né? Olha só que incrível a oração deles. A primeira coisa, eles abriram os olhos, eles falam, Senhor, obrigado por ter devolvido a minha alma neste dia, porque eu acordei, né? Eu estava dormindo, acordei, o Senhor me devolveu a minha alma, que obrigado, legal. E obrigado porque pela sua fé em mim. Eles agradecem pela fé do Senhor, né? Eles não falam, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai fazer esse dia abençoado. Uma oração tão simples, né? Simples. Eles falam, obrigado pela tua fé em mim, porque se o Senhor fez eu acordar hoje, porque o Senhor ainda continua acreditando em mim, que eu vou chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Isso é bonito demais. Vou desafiar então, já de cara, vocês que estão aqui no Entre Amigos, ao vivo aqui, você que está participando aqui nos comentários, pode participar, faz sua pergunta, fala o que você está achando do programa. E vou fazer um desafio. O Paulo vai mandar aqui no WhatsApp aqui da produção aqui essa oração. E aí você digita aqui, quero essa oração. Aí se você que comentou aqui, a gente vai mandar para você aí no seu direct no YouTube. De alguma forma a gente entrega para você essa oração. Porque eu já quero garantir a minha. O Paulo já vai mandar para mim também. Amém. Porque eu acredito muito nisso. E vamos então já falar um pouco sobre o segredo do Shabá. Muita gente ouve falar e nem sabe, né? A gente ouve falar, né, dos adventistas, dos judeus que guardam o sábado, né? Shabá, sábado, mas não entende o que é. Sim. E aí eu queria já colocar aqui você aqui encarregado de nos esclarecer. Resume o que é o Shabá. Fala pra gente, Paulo. Então, só contando um pouquinho, né? Hoje o meu ministério, né? O meu chamado hoje é cuidar de famílias, né? Porque eu tive muitas dores na família, né? Desde que eu perdi a minha mãe, depois que eu perdi minha mãe, me afastei muito do meu pai, né? O que eu vivo hoje com meu pai é uma restauração de relacionamento absurdo que demoramos anos, né? Relacionamento marido e mulher, né? Acaba... E aí eu fui casado, perdi minha família. Então eu tive muitas situações na minha vida familiar que me trouxeram muitas dores, né? E tenho um filho maravilhoso,
né? O Anthony. Anthony. Né? É lindo, cara, seu filho. Meu filho Você tá é doido, menino lindo. né? Modéstia à parte. Ainda bem que não puxou o pai. É a cara do É pai. a cara do pai. E foi isso que me fez me despertar para o Sim. Shabat, né? Porque o Shabat, na verdade, ele é um grande segredo, né? Tanto é que eu tenho uma frase que eu escrevo sempre nos meus posts, ou aonde eu vou, que é: o Shabat não é sobre religião, é sobre revelação, né? Quando eu ouvi, né? Eu era fui pastor de um grande ministério no Brasil, né? Aqui, fiquei 21 anos nessa igreja, né? Sou convertido desde criança, mas me tornei pastor no decorrer da vida. Depois de todas essas dores que eu passei, a primeira vez que eu ouvi falar do Shabat, eu desprezei, né? Por que eu desprezei? Justamente porque a gente olha como uma situação de uma religião. Eu cheguei e falei assim, não, isso é coisa de judeu, não tem nada a ver. Não, depois de Jesus a gente não precisa disso, né? Que é o que a gente ouve muitas vezes quando a gente vai ensinar, né? Sim. E era o que eu falava. Então, por isso que quando eu começo a falar sobre o Shabat, a pessoa vem com alguns argumentos, você não fica chateado de eu falar, não, pô, eu falei não, porque os argumentos que você está falando para mim é o que eu falei também para a pessoa que me ensinou. Sim. Fica tranquilo. Mas eu comecei a desprezar no começo justamente por uma religiosidade de falar, não, isso é coisa adventista, nada a ver, guardar o sábado e tal, né? Até que eu comecei a falar, mas o que é o Shabat? Porque a gente meio que despreza sem conhecer, né? Sem entender, sem ter o conhecimento. E eu fui aprendendo que a palavra de Deus é uma grande bênção. E o que eu ensino hoje é: a Bíblia, ela não é para ser lida, ela é para ser estudada. Existem segredos na palavra do Senhor, só que a gente não conhece porque nós somos preguiçosos, né? A gente ouve, né? Muitas vezes uma vez por semana, quando eu vou na igreja, que não dá tempo de absorver, né? Eu só ouço nada. aquilo preenche. O cara vai no domingo, né, de manhã, dia, ouve, vai para casa, pensa que aquilo... e acabou e pronto, Exato. né? E aí, às vezes, eu leio um salmo durante a semana, ou um salmo por dia e tal. Exemplo do Davi, né? Meditar de manhã, tarde, à noite, e o meditar, todos os dias. Quando a palavra fala para nós meditarmos, no hebraico não está falando em meditar de apenas ler, né? Está falando de meditar, de buscar entender, de estudar, de buscar a revelação. Porque é o que eu sempre explico, né? Essa semana mesmo eu estava com algumas pessoas da minha família, que são servos de Deus, alguns primos meus, e eu estava ensinando para eles, né, sobre isso, né, sobre o segredo das letras hebraicas. As letras hebraicas são um grande segredo de toda a criação, né? Porque elas têm significado, elas têm valores. Então, quando, né, eu estava falando para elas sobre um salmo, o Salmo 23. Então, a gente vai ler o Salmo 23 em português, a gente lê lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É muito lindo e maravilhoso, claro. Nada vai me faltar se eu tenho o Senhor na minha vida, tal, mas a gente lê como uma forma poética e tá tudo certo, né? E eu repriso, né, como um mantra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor... Mas, na verdade, existem segredos que no português não faz sentido. Na tradução para o português não só fica revela. aquela frase bonita. Sim. Só que o hebraico, porque existe significados e valores, né? Eles têm um estudo que se chama gematria. O que é a gematria? É quando você faz a soma dos valores das letras, e a soma dos valores das letras traz um outro significado. Então, que nem eu vou ensinar aqui sobre amor, a palavra amor. Olha só que incrível. Isso é um segredo que eu quero que você guarde no seu coração. Você nunca mais vai esquecer isso, né? Entrega tudo, Paulo. Eu sempre ensino os casais, pais, os filhos, até irmãos, mas principalmente os casais, sobre a palavra amor. Qual que é a palavra amor em hebraico? A palavra amor em hebraico é ahavá. Ahavá. Olha só que incrível que o hebraico é. São 3 sílabas, 3 Na letras. verdade, são 5. Ahavá. Aí, ahavá começa com a letra Aleph. É a primeira letra do hebraico, que significa pai. Então, o amor, ele começa com o pai. Que interessante. Né? Então, sempre Deus vai estar presente no amor. Não existe um amor
se Deus não estar presente, se não começa através do Pai, né? E olha só que incrível, quando você pega as palavras, as letras do meio de Ahavá, tem uma palavra que é Rav. Essa palavra Rav tem um significado. Qual o significado? Dar, entregar, doar, compartilhar. Então, o que a palavra amor no hebraico está nos falando? Significa que o centro do amor é dar. E muitas vezes no relacionamento, eu estou num relacionamento, eu só quero receber. É egoísta, mas é porque ela não faz isso por mim. Mas é porque ele não age assim comigo no casamento. Eu espero ele fazer alguma coisa, ele não faz. Mas o centro do amor, a essência do amor é dar. É dar. Então, olha só que coisa incrível. Top, hein? Olha só que coisa incrível. Aí você vai pegar a gematria, a soma das letras que formam a Havá, tem um total de 13. E a gematria é o que fala lá em Israel? Que se você pegar uma palavra que tem um valor X e outra que também tem o mesmo valor, ela se torna uma só. Aí você pega a Havá, ela tem um valor de 13. Aí você tem uma outra palavrinha que também tem um valor de 13, que você então fala, então é a mesma, a Havá, e essa palavra que é Errad, tem o mesmo significado. O que quer dizer Errad? Quer dizer único. Então, quando eu amo, que é um amor, que a essência é dar, eu me torno um só. Que lindo. Que foi o exemplo que Jesus deu, né? Justamente. Então, se eu não entrego, eu não amo. E tudo isso tem no seu livro? Desse ponto, não. Do Shabat, não. Tá. No Shabat, não. O nosso convidado, gente, lançou um livro fantástico, Os Segredos do Shabat, isso? Os Segredos do Shabat. E tem um outro que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas desde já quero convidar vocês já a seguir as redes do nosso querido Paul Anthony Melo, que é @paul.anthony.melo. É chique demais, mas já segue, porque lá, além de conhecer esse estudo maravilhoso, hoje é somente para te gerar curiosidade. Agora, esse segredo do Ahavá está no livro de José. No livro de José. Vai estar no livro de José, né? Segura do livro de José, que eu tô curioso, cara. Eu sou fã de José, viu, cara? Sou fã de José da Bíblia, tanto que eu até gravei uma música, Assim Como José. É uma canção que eu acredito em Deus, eu acredito em milagres, contando a história dele. E eu me identifico muito porque, aliás, todos nós nos identificamos muito. Quem de vocês nunca passou por uma decepção com família, com parentes, com amorosa? E isso gerou um bloqueio, uma certa insegurança, mas aí teve um dado momento que o rei mandou chamar. E aí quando o rei manda chamar, meu amigo, não adianta outras pessoas querer te bloquear e te barrar, porque Deus tem promessa para mim e para tua vida. Gente, é o seguinte, quero te chamar aqui, ó. Ei, você que está com a gente aqui no Entre Amigos, você que é empresário, você que é produtor de evento, produtor musical, você que é palestrante, que precisa dar vida aí para o seu podcast, o seu programa de televisão ou para o seu evento, né? Porque a Corban Cine TV também faz transmissão de audiovisual na mais alta qualidade e vai ajudar você a tirar o seu projeto do papel para se tornar realidade. Então, eu já quero pedir desde já para a nossa produção rodar o VT, roda o VT aí da Corban Cine TV. Olha só esse feedback. Trabalho impecável. Esse foi um de muitos outros feedbacks que recebemos de nossos clientes. Esse foi do grande evento que fizemos para o grupo R1, Ricardo Eletro e Rodrigo Nunes. RGV Processos. Evento acontecendo e toda a captação sendo feita na íntegra. Palestras e direcionamento com interações e perguntas do público. Tudo captado com qualidade, profissionalismo e excelência.
Se seu evento precisa mostrar qualidade e entrega de excelência, a Corban Cine TV está pronta para realizar tudo em alto nível. E só lembrando, para mais informações, acesse nosso site corbancinetv.com.br. Estamos esperando por você. Corban Cine TV, sua imagem em alto nível. Essa é a Corban Cine TV, sua imagem em alto nível. Você está vendo aqui, gente, já as redes sociais. Instagram, YouTube, já segue lá no Instagram, se inscreve aqui no YouTube. Ah, é claro, ativa o sininho aqui, gente. Gente, para que ativar o sininho? Porque toda vez, se você ativa o sininho, toda vez que tem vídeo novo, o YouTube já se encarrega de avisar você que tem programa novo para você, tá bom? Então, vamos continuar então, que estou interessado para saber um pouquinho desse novo livro do nosso querido convidado Paul. Fala pra gente, esse livro, como que nasceu, como que foi gerado no seu coração? Sobre José, os segredos da cova, né? Sim. De escravo para... É o método de José para prosperar depois da cova. Para governador. Para prosperar depois da cova. Depois da cova, né? Então, a gente falou sobre Ahavá, né? Sobre entregar a essência, né? E José, ele teve essa palavra muito forte na vida dele. Só para complementar, a primeira vez que a palavra Ahavá apareceu na Bíblia, sabe quando foi? Quando? Quando o Senhor pediu para Abraão Isaac. Uau! Foi a primeira vez que apareceu a palavra Ahavá. Então, ele falou... Se você me ama, então você vai entregar. E aí, quando ele demonstrou que ele realmente era um amor que entrega, aí Deus falou para ele, então nós somos errados, nós somos um só. E é assim que o Senhor espera da nossa vida. E José também, José viveu isso, né? Porque em nenhum momento nós vemos, desde a palavra do Senhor, lá que a gente pode ler na nossa Bíblia, quanto em nenhum manuscrito ou estudo que José teve em algum momento um tempo de reclamação, murmuração, de dúvida, né? Tanto é que a gente fala que o personagem de José é o que mais tipifica Jesus, né? É o que mais se aproxima pela atitude, pelas ações, pelas escolhas, por aquilo tudo que a gente conhece da história de José, né? Pelo homem que ele foi, né? E José, ele, tendo essa entrega que fez ele entender que tudo que ele estava passando, tudo que ele estava vivendo tinha um propósito, então foi aí que ele se habilitou a poder viver aquilo que Deus tinha dado como sonho, porque muitas pessoas recebem sonhos de Deus. Nós recebemos quando nós somos jovens, crianças. O que você sonha para a sua vida? O que você sonha em ser? E esses sonhos são muitas vezes brotados pelo Senhor no nosso coração. Eu sonho isso. Agora, quantas pessoas a gente conhece que passam-se os anos e são frustradas porque não realizou os sonhos? Quantos pais querem que depois os filhos se tornem aquilo que eles não conseguiram se tornar? Sonho que eles são frustrados. Justamente, né? Então, muito forte. Os sonhos, de Deus, eles existem. Só que o que vai fazer eu realizar o sonho de Deus na minha vida é o meu entendimento que tudo que eu passo, tudo que eu vivo tem um propósito do céu para me levar até a realização desse sonho. E José, ele entendeu isso. Obviamente que não foi fácil ser traído pelos seus irmãos, não foi fácil ficar num poço, não foi fácil se tornar um escravo. Ele era o playboyzinho, né? O queridinho do papai. Sim. Né? Ele era o queridinho do papai. Mas aí, de repente, ele era um escravo. Então, você nem imagina, não foi fácil. Aí, quando ele achou que a vida dele ia melhorar, poxa, ele saiu de trabalhar debaixo do sol, carregando pedra, batendo em pedra, e foi trabalhar de terninho, gravata borboleta dentro da casa de Potifar. Falou, pô, agora sim. Né? Foi trabalhar, né, num cara forte do governo, no ar-condicionado, né? E aí, quando ele achou que a vida dele ia começar a dar certo, o que aconteceu? Ele foi preso de novo, né?
Mas em nenhum momento ele falou, desisto disso, não aguento mais, né? Como a gente recebe ligações, né? Pessoas ligam pra gente e falam, muitas vezes, poxa, por que isso está acontecendo? Não aguento mais, né? Outro dia um rapaz falou assim, eu faço tudo certo e dá tudo errado, então eu vou pro mundão mesmo. Já que é para dar errado, então eu vou aproveitar o mundão. Então o ser humano ele tem isso, né? Que se torna uma ingratidão diante do céu, né? E o que eu costumo dizer para as pessoas é, cuidado, porque todo dia nós acordamos e Deus coloca sementes nas nossas mãos. Todos os dias nós temos sementes. E essas sementes, elas vão frutificar. E elas vão trazer um fruto bom ou um fruto ruim. Um fruto positivo ou um fruto negativo. O que são as sementes? As sementes são nossas atitudes, nossas escolhas, nossas ações, nossas reações, nossos pensamentos, nossos olhares. Não adianta a gente dar na frente das câmeras, nós sermos uma bênção, mas quando eu estou sozinho em casa no meu quarto, eu estou no meu celular lá, o senhor está vendo o que os meus olhos estão vendo. Sim. Você entendeu? E a mensagem que eu estou mandando é uma mensagem para o céu. Não importa o que as pessoas estão olhando, o que importa é como o céu está me olhando. Como o céu te vê. Você entendeu? E José, ele tinha isso muito forte dentro dele. Então ele sabia assim, bem, o Senhor ele me deu um sonho. Se eu estou nesse poço, eu não vou morrer aqui, porque eu tenho um sonho. Se ele me deu, ele vai fazer esse sonho acontecer. Agora ele é escravo. Não, eu estou escravo, mas já não estou mais no poço. Já sou um escravo. Então ele via sempre como algo positivo. Sim. Deus já me tirou. Não murmurava, né? Não murmurava. Tinha todas as oportunidades de murmurar quando ele foi para a prisão, quando ele foi para a prisão, o que ele falou para o copeiro do rei? Não se esqueça de mim. Fala de mim para o faraó. Conta a minha história. Fala que eu sou gente boa. Fala que eu não fiz nada, só para ele me tirar. O que José queria naquele momento? Ser governador? Não. Ele nem imaginava que ele poderia ser. Ele só queria sair da prisão. Sim. Mesmo que fosse para voltar a trabalhar debaixo do sol, mas ele queria conviver com as pessoas. Ele não aguentava mais. Você entendeu? E ele falou, pô, só que o Senhor ele tinha um plano maior. Se o Senhor tivesse respondido o pedido de José naquele instante, ele não teria se tornado governador, porque Faraó ainda não tinha tido sonho. Então o Senhor permitiu ele ficar mais 2 anos lá e fez o cara esquecer dele, o copeiro esquecer dele e lembrar no momento certo. Então no momento certo o Senhor vai fazer as pessoas lembrarem de nós. No momento certo alguém vai chegar e falar, poxa, o rei mandou chamar. Tem um Gilson, meu amigo, cara, eu acho que ele pode te ajudar nisso. Sim. Só que Deus tem que esperar o faraó ter o sonho, o momento certo do sonho. Sim. E aí José, se ele tivesse murmurado e reclamado, ele não iria ter essa oportunidade. Mas quando ele falou e o cara não lembrou e ele viu que ele continuou, ele falou, bem, eu estou aqui, por que eu sei que José não murmurou e não reclamou? Porque a palavra fala que tudo que José fazia, ele fazia com excelência. E você não consegue fazer algo com excelência se você está com o coração pesado e amargurado. Agora, se você tem um coração grato, você faz. Se você tem entendimento da situação, você dá o seu melhor, independente da situação que você está vivendo. Olha, gente, quanta pedra preciosa a gente já teve aqui. Eu estou curioso para ler esse livro. Já tem um prazo já para lançamento desse livro? Se Deus quiser, até bem. A gente mandou para a gráfica, para diagramação, né, para ver também toda essa parte. Mais uns 2 meses, no máximo? No máximo, lançamento? Agosto, setembro, se Deus quiser, então, vai estar aí. Mas o e-book do Shabbat já está disponível. Então, gente, todos vocês que estão ligadinhos aqui no Entre Amigos, gente, eu sou apaixonado pela história de José. A Bíblia, a interpretação da Bíblia é maravilhosa, né? Porque o Espírito Santo vai dando várias revelações, né? Da mesma história, mas várias revelações que sempre traz fé, traz esperança para a gente. Eu estou curioso para ouvir esse novo livro do nosso querido convidado. E, gente, você que está aqui com a gente, eu quero falar aqui, comenta aqui, né? Participe com a gente nos comentários, porque nossa produção fica ligadinha
e nos nomes de todo mundo que está deixando o seu comentário. E a gente vai sortear o Kit Entre Amigos. No Kit Entre Amigos tem várias coisas legais. Cada dia cresce mais aqui, gente. Ó, tem o Segredo da Riqueza do Leonardo Pujatti. Tem o kit do e-book do Gilson Campos, Depois do Furacão. São 3 livros que eu escrevi no formato e-book. Tem boné dos Fora da Curva, o trio sertanejo. Tem boné Samurai Kitchen, que é do meu sobrinho Fábio, o franguinho frito mais top do Paraná. Tá lá no Paraná. Ô, bicho, bora trazer um Samurai Kitchen aqui para São Paulo. Aguardamos, hein? E eu quero aproveitar aqui, o Leonardo Pujatti esteve conosco aqui no programa Entre Amigos, e ele que é professor de economia em várias universidades, e escreveu um livro fantástico chamado O Segredo da Riqueza, como ser empreendedor, rico, jovem e feliz. Só faltou aqui cheiroso, que é rico, gosta de... Quem não gosta de perfume, né? Mas, brincadeiras à parte, parabéns, Léo. E ele deixou alguns livros aqui para a gente presentear os nossos convidados. E esse aqui só não tem a dedicatória, vai ficar faltando. Mas esse aqui eu quero presentear o Paulo, que falou que gosta de leitura. Espero que você goste. Eu estou amando ler esse livro. Muito obrigado. Tem feito amo ler. muito sentido. Um cara que é professor de economia, muito bom, que tem um know-how muito grande, né, em administração. Ele dá dicas práticas úteis de administração. Muito bom, obrigado. Paulo, cara, a gente tem pouco tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Eu tenho uma dúvida e acredito que muitas pessoas em casa também, Paulo. A questão da prática do Shabá. A gente sabe que começa às 6 horas da tarde da sexta, vai até às 7 horas do sábado. Mas como que funciona a realização da cerimônia do Shabá? Dá uma pincelada pra gente, por favor. Vou dar uma pincelada, mas tudo isso está... e todo mundo em casa está curioso. Por favor. Isso está no meu e-book lá, né? O e-book é bem completo, explica sobre o Shabat, o que é, os princípios, se Jesus fazia o Shabat. E lá tá como é que faz a celebração, né? Que na verdade é uma festa, né? O Shabat é o grande segredo que Deus deixou para trazer a bênção da família sobre as nossas casas, muito né? Bom. Então eu costumo dizer que o Shabat não é só um dia, não é sobre um dia, né? A sexta-feira, mas é um portal que se abre, né? É um não portal, é apenas um ritual. Não é um ritual, é um portal que se abre, onde esse portal, né, o Senhor derrama essa bênção sobre as nossas casas. Tanto é que eu costumo dizer que quantas famílias não teriam sido destruídas se eles conhecessem a mesa do Shabat. O Shabat, ele é um dos 10 mandamentos, né? E a gente fala, eu amo a palavra do Senhor, eu sigo a palavra do Senhor, né? E eu costumo dizer, e os 10 mandamentos? Você cumpre os 10 mandamentos? Aí as pessoas, claro, totalmente. Até porque o que norteia as leis, né, do mundo inteiro são os 10 mandamentos, independente da religião, né? Não pode matar, adulterar, não pode roubar, né? Isso está na palavra do Senhor, né? E aí eu falo, você cumpre? Não, cumpro. Aí eu falo, eu vou te provar que você cumpre 9 mandamentos. Não, cumpro todos. Aí eu falo, você faz o Shabat? Aí ele, Shabat? Não, mas isso aí é coisa de judeu. Eu falei, se fosse coisa de judeu, não estaria lá nos 10 mandamentos, né? Deus teria deixado alguma coisa falando assim, isso aqui é só para os judeus, só para os hebreus, né? Não, lá está falando que o Shabat, ele faz parte de uma cartilha que o Senhor ele deixou para nós como um norte de comportamento. E o Shabat é um grande segredo. Tudo na palavra de Deus tem um propósito. Tudo. Nada foi escrito sem querer. E os 10 mandamentos, a mesma coisa. Não foi assim, Deus chegou assim e falou assim, Miguel, vem cá, traz aí um caderno. Anota aí, eu acho que eu vou deixar uns 12 segredos aí para umas 12 ordens aí para o povo. 12 não, acho que 10, né? 10 tá bom, né? 12 é muito. Então tá, vamos lá, 10 mandamentos então. Escreve aí, deixa eu ver. O primeiro, o primeiro me amar acima de todas as coisas, né? Segundo, não foi aleatório, foi com propósito, né? Até porque lá não é assim, primeiro mandamento, segundo, lá são pelas letras hebraicas. Então, o primeiro mandamento é o Aleph, que tem um valor de 1 e tem um significado. Como Aleph é pai, está falando sobre o pai.
Aí você tem Aleph. Aí você tem Bet. Bet quer dizer casa. Uma coisa assim, entre aspas, aqui, né? Abrir um parênteses, aliás, né? A palavra de Deus é tão importante a família, e isso está no livro do Shabat, né? No e-book do Shabat, fala sobre isso. Que a segunda letra hebraica é Bet. Bet quer dizer casa. E quando Deus começou a palavra do Senhor, ele começou com uma palavra que chama Bereshit, né? Então, Deus começou com a letra Bet, a Bíblia. Não começou com o A dele, ele começou com a casa, com o lar. Olha só que incrível, pra você ver como é importante a família para o Senhor. E aí você vem, né? Então, Aleph, Bet, aí você tem a terceira letra, Gimel, e a quarta letra, que é Dalet. Então, Deus colocou o Shabat como o quarto mandamento para ele estar ligado à letra Dalet. Mas por que a letra Dalet? Porque, lembra que a gente falou, cada letra tem o seu valor e tem o seu significado. Dalet, ele tem o valor de 4, mas o significado é porta, né? Então, por que Deus colocou o Shabat como quarto mandamento? Como Dalet dos 10 mandamentos? Porque o Shabat é a porta, é o portal onde o Senhor derrama sobre as nossas casas a bênção da família. Porque é na mesa que existe cura, é na mesa que existe restauração, é na mesa que existe declaração de amor, que existe perdão. E a celebração do Shabat, quem faz o Shabat comigo, né, meus amigos, né, que a gente ensina, que a gente faz, e que acaba multiplicando, né, para as famílias. Hoje tem pastores, amigos meus no Nordeste, que faz toda sexta-feira o Shabat na igreja, com as famílias. E é uma coisa incrível. Então, nada mais é do que a Santa Ceia. Só que é uma Santa Ceia como uma celebração da família. E na né? sexta, é praticado na sexta-feira, às 6 da tarde. Isso. Sexta-feira no pôr do sol. E a partir desse momento, porque tem, né, gente, aqui nós respeitamos, né, a doutrina, o pensamento, né, existem vários pensamentos, né, principalmente os cristãos evangélicos, e principalmente pessoas que só ouvem falar e tem um preconceito, nem sabe o que é e quer debater, quer falar, mas tendo cuidado sempre com a base que é o evangelho, que é a palavra de Deus. Mas a gente ouve falar que Shabat, né, o sábado é o dia do descanso do Senhor. Isso. Né? E que domingo seria o primeiro dia da semana, né? E aí tem essa polêmica, né? Sim. De que Deus descansou no sábado ou no domingo, né? Sim. E essa polêmica é algo que pode ser para um outro programa, porque eu quero com você trazer essa essência desse cuidado, né, que os judeus têm, né? Sim. Desde a criação do povo lá de Israel, de celebrar a Deus com o Shabat, que é a Santa Ceia, né? No caso, nesse horário, dentro desse horário. Como Deus deixou essa ordenança, e olha só que incrível, o Shabat é o único dos mandamentos dado ao homem para fazer na terra, que o Senhor fala assim: guarde o Shabat, porque ele vai ser celebrado por toda a eternidade. Isto é, se a gente não fizer o Shabat aqui, tá tudo certo, porque quando a gente chegar na presença dele e estivermos com o Senhor, nós vamos por toda a eternidade celebrar o Shabat com ele. Que lindo. Então, o Shabat, ele é um dos grandes segredos da prosperidade dos judeus. Só com essa promessa aqui já poderia... Né? Descansar. Sabe o que vai acontecer? Você tá doido. Vai acontecer que quando nós chegarmos no céu e formos celebrar o Shabat, nós vamos falar o que um pastor de uma igreja batista que eu conheci e contei para ele sobre o Shabat, ele me abraçou. Ele tinha 88 anos, um pastor da igreja batista, estava aposentado já, porque ele estava cuidando da esposa dele, que estava com câncer, e eu o conheci numa sexta-feira. Aí eu falei para ele, eu tenho que ir porque eu vou fazer o Shabat. E aí ele, Shabat? Mas você não é pastor? Aí eu falei, sou. Aí ele, mas você faz Shabat? Aí eu falei, deixa eu contar para você, pastor, o que é o Shabat? Aí quando eu expliquei, ele me abraçou chorando. O preconceito é a primeira reação. É a primeira devido reação. à doutrina que a gente tem e a falta de conhecimento. Justamente. Por causa dessa mistura, não, domingo é o dia do Senhor. Exato. Que como você falou, para um outro
programa que a gente vai falar do sincretismo da Igreja Católica, tal, que foi determinado Concílio de domingo, né, Nicéia, dia do Senhor, pela Igreja Católica. Então, eu explicando para esse pastor de 88 anos, ele me abraçou chorando de soluçar, parecia uma criança falando, me agradecendo, falou, obrigado. Eu sou pastor, meu ministério tem mais de 60 anos que eu sou pastor, e eu nunca ouvi falar desse Shabat, nunca ouvi falar dessa forma. Obrigado por você ter me ensinado, porque eu vou ter a oportunidade, antes do Senhor me levar, de celebrar o Shabat na Terra. E é muito bonito isso, incrível. Paulo, quando a gente consegue, né, ter uma certa maturidade de separar, né, a religiosidade, Sim. que muitas vezes, ao invés de nos aproximar, a religiosidade nos separa das pessoas, muitas vezes, né? Sim. A Cara, religião é separatista, né? Exato. O A próprio religião é religar, né, já fala que é religar o homem a Deus, mas o único que religa é Deus, é Jesus, justamente, né? É Jesus no sacrifício na cruz. O Senhor, na palavra dele, fala o quê? Quando é que ele vai nos ouvir e falar conosco? Quando nós entrarmos no nosso secreto. Vai, feche a porta do seu quarto e no seu secreto, isto é, sem nada, sem pessoas, sem ninguém para você fazer média, tal. Não é sem você do jeito que você é e quem você é. Lá você vai falar comigo, eu vou te ouvir e vou te responder. Aí, mais um segredo, então, para você que de repente está passando. Aí, quem não passa a prova nesse Brasil, né, gente? Ainda mais agora, nosso Brasil perdeu a Copa, muita gente triste. Os argentinos também, os hermanos também, chateados. Mas que você possa aí pegar essas dicas. Esse programa hoje foi fantástico, gente. Quanta coisa boa. Esse programa ainda bem que fica gravado, então você pode compartilhar com geral. Eu queria pedir para o Paulo aqui poder falar para... hoje, Paulo, se você pudesse olhar para o Paulo lá para os seus 13, 14, 15 anos, vai... você pudesse olhar para esse Paulo, o que você diria para ele, cara? Qual a mensagem que você daria para ele? Cara, eu falaria, leve Deus a sério. Não brinque. Não brinque de ser um menino de Deus, não brinque de ser um jovem de Deus, não brinque de ser um homem de Deus. Que forte. Não ache que a igreja é um clubinho para você se divertir, para você ir, porque infelizmente a gente vê alguns... Um dia a conta vem, né? Alguns ministérios hoje assim que parece que virou tipo um clube. As pessoas vão, mas para estar com os amigos, ver os amigos e pular e tal, é tudo muito legal. Só que o mundo espiritual é muito real. Eu costumo dizer uma frase que o mundo espiritual é mais real do que você imagina, por mais fé que você tem. Você pode ter a fé que for, ser o homem com a maior fé do mundo, você ainda não vai conseguir ter entendimento de quanto o mundo espiritual é real. Então, eu falaria isso, porque eu sempre fui na igreja, mas hoje, entendendo a arquitetura do céu, o que é hoje ter um relacionamento real com o Senhor, eu vejo o quanto eu brinquei de ser crente, o quanto eu brinquei, e eu ia na igreja praticamente todo dia. Então, o ir à igreja é uma grande bênção. Agora, o ir à igreja não vai fazer de você ter um relacionamento com o Pai. Por isso que a gente estava falando sobre o secreto, e eu costumo dizer, se você precisa de um templo, de uma igreja, de uma denominação para ter relacionamento com Deus, porque você acha que se você não for na igreja, tem alguma coisa você errada, não vai conseguir se relacionar com Deus, então porque você não tem relacionamento. Não é a igreja que vai te dar esse relacionamento. Nós somos o templo, né? Você é o templo e é no secreto que você vai se relacionar. A igreja é para comunhão, né? A sua intimidade com a sua família é dentro de casa. Você não vai criar intimidade com a sua esposa no shopping. Você vai criar dentro de casa, você vai criar no quarto. Você vai criar intimidade com seus filhos dentro da sua casa, não vai ser na praia. Então, com o Senhor é a mesma coisa. É no meu íntimo que eu crio essa aliança com o Senhor, né? Então, eu falaria isso. Leve o Senhor a sério. Estude a Bíblia, não só leia. Estude, tente entender os segredos que estão por trás. A gente está falando dos Salmos, né? Que Davi escreveu o Salmo e a gente lê de forma poética, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Só que falando da gematria hebraica, quando a gente pega o Salmo e começa a fazer a gematria, eu vou somar as letras hebraicas desse versículo,
existe um valor final que vai dar um outro significado. Então, existe esse estudo em Israel de saber o que Davi realmente escreveu. Porque Davi, ele estrategicamente escreveu palavras que soavam como palavras bonitas e que são bênção, só que por trás existem significados estratégicos, segredos que podem mudar vidas, mudar trajetórias. Justamente. Por isso Fantástico. que o estudo das letras hebraicas em Israel é chamado de segredos dos céus. Então a gente fala, Senhor, eu quero conhecer os segredos dos céus. Segredos e o dos Shabat céus. É um dos grandes segredos dos céus. Que é o nome do seu livro, né? Que é o nome do e-book do Shabat, né? Desvendando o segredo do Shabat. É o grande segredo da bênção da família. Gente, a gente está partindo, né, pro final do nosso programa. É a hora que o pessoal de casa fala, mas já? Mas antes, vamos fazer um bate-bola, gente. Nosso amigo aqui tem os dois. Tem Argentina e tem espanhol, né? Que é português, né? Espanha e Argentina, então tá tudo certo. Vamos fazer um bate-bola aqui. Eu vou te falar uma palavra e você define ela com uma palavra também, pode ser? Bora lá? Vou tentar. Bate-bola, então. Nosso convidado Paul Anthony aqui no Entre Amigos. Uma palavra para definir Deus. Amor. Jesus. Salvação. Espírito Santo. Revelação. Bíblia. Norte. Fé. Fé eu vou discriminar um pouquinho mais. Fé em hebraico, né, é emuná. Emuná. Então eu vou discriminar em atitude, mas vou explicar por quê. Emuná, que é fé em hebraico, é a fé... A gente é pastor, não tem jeito. Pastor, tem que falar. É uma fé ativa. Então por isso que eu vou falar fé, atitude. Amém. Graça. Graça, misericórdia. Uau. Família. Tudo. Uau. Eternidade. Presente. Top demais. Gente, nosso programa Entre Amigos hoje tá top demais. Pena que uma hora que tem que acabar, né, gente? Mas eu quero agradecer a todos vocês, sempre ligadinhos aqui. Você que tá aqui, poxa, se não se inscreveu no canal, se inscreve agora, @Corban Cine TV, porque é um prazer, gente, estar com vocês. Sempre a gente tem o cuidado. Nosso diretor, o Kleber Augusto, toda a nossa equipe da Corban Cine TV, a gente tem sempre o cuidado de trazer convidados que têm uma história real, um testemunho, algo que vá transformar a sua vida, mexer com você e fazer gerar fé, gerar alguma coisa boa dentro de você, tá bom? E, gente, antes de finalizar, Paulo, quais as suas redes sociais, pessoal? Se conectar contigo, acessar o livro, né? Acessar o livro. Bem, eu vou mandar para vocês, colocar o link aí, né? Tem também na bio do meu Instagram. Então, lá no Instagram você vai, né, @paul.anthony.melo, né? E lá na minha bio tá lá o link para você adquirir o e-book do Shabat, para você entender o que é o Shabat. Uma coisa eu falo, eu tenho vivido muitas histórias e testemunhos incríveis de restauração de famílias, cura de casamentos, só com a celebração do Shabat. É uma grande bênção. Então, convido vocês a conhecerem. Entre aí nas minhas redes sociais, @paul.anthony.melo, vai ser uma bênção. Maravilha. Já se conecta agora mesmo, porque além desse livro maravilhoso, né, o Paulo também é um cara que faz intermediação de negócio, mercado financeiro, é palestrante. Então já acessa e de alguma forma o que fizer sentido se conecta, porque é um amigo, um querido, um cara de Deus, muito inteligente e vai dar bom esse negócio aí. Paulo, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês. Dá mão aqui, cara. Deus abençoe obrigado, poderosamente. Querido. Amém, viu? Amém. Muita ainda prosperidade. Não celebrei o Shabat. Vamos fazer um dia em casa. Não, fazer na sua casa. Vai ser um dia de cura. Se prepara, porque é uma celebração. É isso aí. A gente crê nisso.
Então, gente, obrigado por mais um programa Entre Amigos. Foi muito especial, a tua participação é especial aqui. Esse programa não existe sem aí a tua parceria, o pessoal que comenta, o pessoal que divulga, que compartilha com os grupos de amigos, grupo do trabalho, compartilha com geral. Muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia, tá bom? Que Jesus entre na sua casa, que Jesus possa sempre ter liberdade de falar ao seu coração. E por falar Jesus e entrar na sua casa, nós falamos hoje aqui da importância de você celebrar a Jesus, né, na sua casa. Vamos finalizar com música, pode ser? Aquela conhecida de todas, assim, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus abençoe, gente, e até o próximo Entre Amigos aqui no Corban Cine TV. Sua imagem em alto nível. Até mais. Música